Eu vou iniciar a gravação. Bom, agora já iniciou a gravação. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre formulações NPK e as estratégias de aplicação, tá? E aqui já vou dar uma pincelada em termos de recomendação. Então, já vou entrar um pouco no tema da nossa próxima aula, tá? Porque é difícil a gente fazer a separação. Eu gosto de falar de formulações NPK, geralmente após falar de recomendação, tá? Mas eu venho percebendo nos últimos semestres e a gente acaba se enrolando um pouco, tá? Porque é muita informação quando a gente fala de recomendação de adubação. E aí de uns tempos para cá, eu tenho preferido falar primeiro de formulação, para vocês aprenderem a fazer o cálculo. Vocês vão ver que é uma coisa assim bem simples, é muito fácil, é bem tranquilo, mas como toda matéria que exige cálculo, a gente precisa prestar um pouquinho de atenção. Depois que você conseguir entender a ideia dos cálculos de formulação, vocês vão ver que é super tranquilo, é super de boa, beleza? Mais uma vez, aqueles que tiverem alguma dúvida podem interromper, tá? Podem interromper. Como eu falei para vocês, eu não estou vendo, eu só estou conseguindo enxergar aqui minha tela. Vocês podem abrir o microfone e perguntar, tá? Em qualquer momento da aula, vocês podem parar e perguntar, sem problema algum. Bom, o que são fórmulas NPK? Como o nome já diz, nós temos nitrogênio, fósforo e potássio. Então, vai ser uma mistura, você tem um fertilizante, em que nesse fertilizante você vai ter os três elementos, nitrogênio, fósforo e potássio. Tá? Então, o que seria essa fórmula NPK? Uma mistura de grãos ou de grânulos contendo nitrogênio, fósforo e potássio. Eu não vou ficar muito me atentando à definição, porque eu já prefiro a gente fórmula, tentar fazer os cálculos, e aí depois que a gente fizer, ou melhor, durante a elaboração dos cálculos, a elaboração das contas, a gente vai explicando alguns termos, tá? Porque não tem muito mistério, é só fazer as contas, né? E basicamente o que a gente utiliza aqui é regra de três. Bom, imagina, a gente vai preparar uma fórmula com uma mistura, né? A gente vai preparar 1 tonelada da fórmula 5, 20 e 10, tá? Para preparar essa fórmula, a gente tem a disponibilidade de sulfato de amônio, que vai ser uma fonte de nitrogênio. Nós vamos ter o superfosfato triplo, que é a fonte de P2O5, e o cloreto de potássio, que é a fonte de K2O. Tá? Aqui em cima eu coloquei nitrogênio, fósforo e potássio na forma elementar. Isso é só para nomenclatura. Quando a gente trabalha em fertilidade, o nitrogênio ele é representado pela sua fórmula elementar, tá? Já o fósforo e o potássio, eles são apresentados na forma de óxido, tá ok? Então, quando eu quero representar fósforo em fertilidade do solo, em cálculo de adubação, em cálculo de formulação NPK, eu vou representar esse fósforo não na forma elementar, e sim na fórmula de P2O5. Quando eu vou representar o potássio, eu não represento ele na forma elementar, eu represento ele na forma de K2O. Tá? Se o fósforo estiver na forma elementar e o potássio na forma elementar, existe uma regrinha que a gente faz uma conversão para a sua forma de P2O5, tá? Não se preocupe que a gente vai falar um pouco mais lá na frente. E quais são as etapas para a elaboração, para a construção dessa forma? Primeira coisa, a gente tem que definir a quantidade de nitrogênio, P2O5 e K2O. Vocês já viram aqui que eu já mudei. Eu não estou falando na forma elementar do fósforo nem na forma elementar do potássio. Eu já estou falando na forma P2O5 e K2O. Depois que eu definir as quantidades, eu vou verificar a disponibilidade de produtos simples. O que são esses produtos simples? São os adubos que eu vou utilizar como fonte de nitrogênio, fonte de P2O5 e fonte de K2O. E aí a gente tem que também verificar a compatibilidade química dos mesmos, porque vocês já viram que dependendo dos componentes químicos, vocês podem ter reações e essas reações vão indisponibilizar os elementos. Então,
tem maneiras da gente saber a compatibilidade química desses produtos simples. Depois que eu vi que são compatíveis, eu vou calcular as quantidades necessárias dos fertilizantes, tá ok? E no final a gente vai ver o quê? Vai verificar a necessidade do enchimento. Eu já vou avisar para vocês que tem muitos grupos aqui que não trabalham com enchimento, tá? O que, que seria um enchimento? Seria aquele pouco que vai faltar para eu completar 1 tonelada, beleza? Aqui nós temos uma tabela, isso em qualquer livro de fertilidade, se vocês tiverem acesso à internet, vocês conseguem buscar essas tabelas de compatibilidade. Então, você vai ver, por exemplo, eu quero fornecer nitrato de potássio e aqui eu quero trabalhar com termofosfato. Então, eu tenho o quê? Uma compatibilidade limitada. Se eu quiser trabalhar, vamos supor, com nitrato de cálcio e ureia, os dois fontes de nitrogênio, vocês já podem observar que aqui é incompatível, então eu não posso trabalhar com essa mistura, eu não vou fazer a mistura deles. O que tiver aqui em C significa que eles são compatíveis, tá? Então, tem a fonte simples disponível no mercado, vou lá e vejo se eles são compatíveis, e trabalho sempre comparando todos eles, tá, galera? Eu não posso esquecer, porque se ele tiver incompatível, não tem como eu fazer essa mistura, beleza? Antes da gente falar aqui do enchimento, vamos voltar aqui rapidinho. Quando eu tenho uma fórmula 5, 20, 10, o que, que significa essa fórmula? Muita gente acaba assim, se enrolando quando pensa 5 quilos, 20 quilos, 10 quilos, tá? Não é isso. O que vocês têm que colocar na cabeça é o seguinte, eu tenho uma fórmula 5, 20, 10. O que, que significa isso? O primeiro número representa a porcentagem de nitrogênio. O segundo número, ele vai representar a porcentagem de P2O5. E o terceiro número, ele vai representar a porcentagem de K2O. É só vocês lembrarem, N, P, K. Se eu tenho uma fórmula 5, 20, 10, significa que eu tenho 5% de nitrogênio, 20% de P2O5 e 10% de K2O. Beleza? Ou seja, se eu tiver 100 quilos da fórmula 5, 20, 10, eu tenho 100 quilos de nitrogênio, 20 quilos de P2O5 e 10 quilos de K2O. Beleza? Se eu tiver 1 tonelada da fórmula 5, 20, 10, eu já passo a ter o quê? 50 quilos de nitrogênio, 200 quilos de P2O5 e 10 quilos de K2O, tá? Não se esqueçam disso. Esses números, eles representam o quê? A porcentagem dos elementos presentes na fórmula. Tranquilos? E o enchimento? O enchimento vai ser aquilo que vai faltar para eu completar a minha fórmula. Por exemplo, eu vou fazer lá 1 tonelada de uma formulação. E aí eu utilizo super triplo, cloreto de potássio e utilizo sulfato de amônio. E aí eu vou fazer uma fórmula e no final, assim, eu somo a quantidade de super triplo, a quantidade de cloreto de potássio, a quantidade de sulfato de amônio. Deu 900 quilos. Só que todos os cálculos eu faço para quê? Para 1 tonelada. Então eu tenho que completar essa 1 tonelada. Para 1 tonelada vai ficar faltando 100 quilos. Então eu preciso adicionar 100 quilos de um enchimento. Beleza? O enchimento nada mais é do que isso, é só para completar a 1 tonelada. No entanto, a gente tem algumas regrinhas. A gente precisa de estabelecer alguns limites, tá ok? Pela quantidade de enchimento. Não existe eu fazer uma formulação de 1 tonelada, por exemplo, e aplicar 900 kg de enchimento e só 100 kg de fertilizante. Tá? Nossa legislação, ela não permite isso. Tá? Então, o que é esse enchimento? É um material inerte com granulometria compatível com o fertilizante. Tá? Eu não posso aplicar, eu não posso utilizar como enchimento qualquer tipo de material. Tem que ser um material inerte. O que hoje muita gente muita gente faz, muita empresa faz, é trabalhar com enchimento, por exemplo, com algum resíduo que não seja um contaminante, tá ok? Com algum resíduo que contenha, por exemplo, níquel.
um resíduo que contenha, por exemplo, manganês, zinco. Então, você pode adicionar esse enchimento e aí você vai ter uma fórmula nitrogênio, fósforo, potável, mais tantos por cento, sei lá, de zinco, tantos por cento de ferro, tantos por cento de cobre, tá ok? Então, muitas empresas, elas têm trabalhado na elaboração da formulação, trabalhado com algum material que seja inerte, mas que contenha, de preferência, algum micronutriente. Beleza? E a nossa legislação, ela fala que no máximo 40%, tá? Passou de 40%, eu não posso trabalhar com enchimento. E se passar, o que eu posso fazer? Tem duas alternativas. A primeira, eu posso substituir o adubo mais concentrado por adubos menos concentrados, porque se eu trabalho com adubo menos concentrado, a quantidade desse adubo que eu vou ter que adicionar é maior, então eu diminuo a quantidade de enchimento. Ou então eu posso concentrar a fórmula, tá? Como que eu vou concentrar a fórmula? Vocês vão ver nessa tabela. Por exemplo, a fórmula 5, 20, 10, eu posso concentrar essa fórmula. De que maneira? Ou eu posso diluir essa fórmula? A primeira coisa que vocês têm que fazer é descobrir qual é o mínimo divisor, ou máximo divisor comum dessa fórmula. E aí vocês vão o quê? Vão dividir esse valor, todos os valores da fórmula. Por exemplo, a 5, 20 e 10, qual é o máximo divisor comum desses três números? Pensem. Qual é o número que eu consigo dividir? 5, consigo dividir 20 e consigo dividir 10. Vamos lá. 5. Se eu pegar aqui o 5, dividir por 5, dá 1. Se eu pegar 20, dividir por 5, vai dar 4. Se eu pegar 10 e dividir por 5, vai chegar 2. Galera, isso é muito importante vocês entenderem, porque isso aqui vai ser a base dos nossos cálculos. Beleza? E a partir daí, a partir de eu achar a fórmula base, eu consigo trabalhar com várias fórmulas, tá ok? Desde que eu mantenha essa proporção. É de extrema importância eu manter essa proporção. Beleza? Vamos lá. Se eu tenho a fórmula base vai ser o quê? 1, 4, 2. Beleza? Se eu multiplicar essa fórmula básica por 2, eu vou ter 2, 8, 4. Se eu multiplicar por 3, eu vou ter 3, 12, 6. Se eu multiplicar por 4, eu vou ter a 4, 16, 8. Se eu multiplicar 5 vezes a fórmula básica, eu vou ter a nossa fórmula, 5, 20, 10. Se eu multiplicar 6 vezes, 6, 24, 12. Se eu multiplicar 7 vezes, eu vou ter 7, 28, 14. Se eu multiplicar 8 vezes, eu vou ter a 8, 32, 16. Beleza? Então, todas essas fórmulas aqui, elas são o quê? Compatíveis ou proporcionais à fórmula que eu estou trabalhando, que é a 5, 20, 10. Beleza? E quanto que eu posso multiplicar? Quais são os valores que eu posso utilizar? A nossa legislação fala que a soma desses três números tem que ficar entre 24 e 54. Fora disso, não é interessante eu trabalhar com formulação. Beleza? Então, eu vou somar todos esses valores, aqueles que ficarem entre 24 e 54, eu posso trabalhar com essa formulação. Beleza? No nosso caso, vamos supor, a gente quer concentrar a fórmula. Como que a gente vai concentrar a fórmula? Se eu tenho a 5, 20 e 10 e quero concentrar a fórmula, eu posso trabalhar com a 6, 24, 12. Beleza? Vocês entenderam, então, como que é concentrar? Se eu quiser diluir a fórmula 5 e 20 e 10, eu posso trabalhar com a 4, 16, 8. Beleza? Galera, é muito importante vocês trabalharem, entenderem essa divisão, porque já chegaram vários casos em que, por exemplo, eu tenho uma fórmula, eu vou trabalhar com a 5, 20 e 10.
Aí no mercado eu não tenho a 5, 20, 10. Eu tenho, por exemplo, a 5, 16, 8. Essas fórmulas são incompatíveis. Se ela fosse a 4, 16, 8, beleza, ela é compatível, porque ela mantém a mesma proporcionalidade. Ela só está o quê? Menos concentrada ou mais concentrada. Beleza? Agora, se eu tiver a 5, 16, 8, aí as fórmulas não são compatíveis. Tem muita gente que trabalha dessa forma. Ah, eu vou trabalhar e arredondo. Não, galera. Eu, como professor de fertilidade do solo, eu não posso recomendar que vocês façam isso. Agora, se vocês chegarem num lugar, o dono da fazenda falar, ó, eu só tenho a fórmula 5, 16, 8. Eu não tenho outra fórmula, já comprei, se vira. O que vocês vão fazer? Vocês vão ter que fazer cálculos. Vocês vão fazer os cálculos para saber o quê? A quantidade que vocês vão adicionar. Por exemplo, se tem uma recomendação que é 5, 20, 10, se você tiver a fórmula 5, 16, 8, vocês vão utilizar essa forma. Vamos supor, se você tem que utilizar 5, então 100 quilos da forma, você vai ter o quê? 5 quilos de nitrogênio. Você vai conseguir fornecer todo o nitrogênio? Sim, com 100 quilos da fórmula. Agora, 100 quilos da fórmula, vocês vão fornecer apenas o quê? 16 quilos de P2O5. Então, vocês vão ter que fornecer 4 quilos de P2O5 a mais, porque está faltando os 20. 100 quilos da fórmula vai fornecer 100 quilos vai fornecer 8 quilos de P2O5. Para atingir os 10, faltam 2 quilos. Então, vocês utilizando uma fórmula, por exemplo, 5, 16, 8, vocês vão ter que fazer a suplementação com fósforo e vão ter que fazer a suplementação com potássio. Então, vocês vão ter que adquirir uma fonte de fósforo e uma fonte de potássio. Tá vendo por que eu não gosto de trabalhar com fórmulas que não obedeçam as mesmas proporções? Tá? E aí, assim, galera, é cálculo, dá para fazer? Dá, só que vocês vão ter muito mais trabalho, tá? Deixem para utilizar isso, às vezes, você visita pequeno produtor, principalmente, o pequeno produtor, ele já tem fertilizante, às vezes, na sua propriedade, então você não tem como chegar para ele e falar, ó, descarta esse fertilizante e compra essa fórmula, você tem que aproveitar, mas vocês não podem esquecer de fornecer as quantidades adequadas, tá? Não é simplesmente mandar aplicar em uma quantidade qualquer e sem fazer os cálculos. Tem que fazer os cálculos para poder fazer, para ver se há necessidade de suplementação. Aqui eu tenho uma planilha que foi... Professor? Oi. Pode perguntar? Pode. Hein, professor? Antes a gente trabalhava em fitotecnia, a gente trabalhava com 10 para mais e 10 para menos. Pode essa possibilidade ou não? Isso vai depender, assim, do jogo de cintura que você tem no campo, tá? Eu, como professor de fertilidade do solo, eu vou falar para você que não. Porque você 10% para mais, 10% para menos, você pode, às vezes, você pode trabalhar com uma quantidade menor, vamos supor que a planta vai necessitar, então alguém pode faltar, e aí vocês viram lá que se você não atingir a disponibilidade mínima que a planta necessita de um determinado elemento, você pode ter um déficit de produção. Ou então, se você colocar uns 10% para mais, vai ficar lá, por exemplo, na zona de consumo de luxo. Só que qual o problema? Quando você atinge esse ponto, você está colocando a mais, você tem o quê? Um gasto a mais, que não teria necessidade. E aí, imagina, você faz isso para 1 hectare, para 10, para 100, para 1.000, para 20 mil. Imagina esse gasto a mais para 100 mil hectares. Se você colocar aí que seja R$ 1, você vai ter um gasto a mais que você não precisaria ter de 100 mil reais. Beleza? Então, eu, como professor de fertilidade, eu vou falar para você que não. Aí vai depender, vamos supor, do jogo de cintura que você vai ter que ter no campo. E com isso, você vai aprendendo o quê? Com o tempo. Beleza? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta.
Não, respondido sim, professor. E no caso, por exemplo, se faltar, por exemplo, nitrogênio ali, não achei a formulação, não bateu certo, né? Se eu pegar nitrogênio menor ali, eu posso jogar depois na cobertura ou Aí vai não seria depender da viável? sua, vai depender da sua recomendação e da sua estratégia de adubação. Isso a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, de estratégia de adubação. Beleza? Mas assim, se a recomendação for 5, 20, 10, você vai ter que, de alguma maneira, fornecer isso. Se vai ser via a fórmula, se você encontrar, quantos por cento que você vai ter que adicionar, quantos quilos da fórmula você vai ter que adicionar, ou então, se você vai adicionar a fórmula e se vai necessitar da suplementação. Como, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui, se não fosse uma formulação 4, 16, 8, fosse uma formulação 5, 16, 8. Você vai colocar aquele que é o maior, vai colocar todo aquele que é o maior, e aí você vai ver quanto que falta. Por exemplo, eu coloco todo nitrogênio, que seria 5, bateu, e aí vai ficar faltando o quê? 4 aqui de P2O5 e 2 de K2O. Eu não poderia fornecer, porque se eu fornecesse todo fósforo por essa formulação, o nitrogênio ficaria muito mais. Porque, assim, 100 quilos da fórmula eu tenho 160 quilos, ou 16 quilos de P2O5, eu preciso de 20 quilos, eu vou fazer X, aí eu faço a regra de 3. Beleza? Vai ser muito mais que 100 quilos. E aí, se vocês aplicarem, por exemplo, 110 quilos, vocês não vão ter só 5 de nitrogênio, vocês vão ter mais que 5. Então, você está ultrapassando a quantidade de nitrogênio. Beleza? Galera, uma das disciplinas, assim, que é de extrema importância são aquelas disciplinas lá do último semestre, óbvio que todas são, aquelas do último semestre que vocês sentam e façam cálculo. Às vezes, você pode aplicar essa quantidade a mais de nitrogênio, que ela vai ser menos, às vezes vai ser menos, você vai ter menos gasto do que fizer essa suplementação aqui com fósforo e com potássio. Beleza? O que vocês têm que fazer é sentar e botar na ponta do lápis. Qual vai ser o gasto? Qual é o gasto que vocês vão ter utilizando mais nitrogênio e qual o gasto que vocês vão ter colocando mais o fósforo aqui, a suplementação do fósforo e a suplementação de potássio. Beleza? Tudo tem que estar na ponta do lápis. Tudo tem que ter, tem que fazer as contas. Aqui nós temos uma planilha que foi uma aluna que eu orientei, a Nayana, que ela colocou no Excel, ela utilizou o Excel e fez uma planilha destinada a pequeno produtor. Não só pequeno, mas é óbvio que como é uma planilha grátis, foi disponibilizada justamente para auxiliar os pequenos produtores a o quê? A calcular a quantidade de adubo que precisa para uma determinada forma. Por exemplo, aqui a gente colocou, o produtor ele vai precisar de 100 quilos numa formulação 4, 14 e 8. Aqui embaixo vem a quantidade de nitrogênio, como são 100 quilos de 4, 14 e 8, em 100 quilos de 4, 14 e 8 eu vou ter 4 quilos de nitrogênio, 14 quilos de P2O5 e 8 quilos de K2O. E aí o produtor ele vai selecionar qual é a fonte de nitrogênio, a ureia, qual é a fonte do adubo fosfatado, superfosfato simples, qual é a fonte do adubo potássico. Aí você coloca lá, selecionou e depois vai ver a quantidade de adubos que você vai colocar na formulação. E a quantidade que vocês vão colocar e a quantidade que vocês vão precisar de enchimento. Depois, se vocês quiserem, vocês me mandem uma mensagem que eu disponibilizo essa planilha para vocês olharem. É bem fácil, bem tranquilo. Tá? Vamos voltar para o nosso exemplo. Eu gosto desse quadro, desde a época de graduação, eu utilizo esse quadro, porque ele é mais trabalhoso, mas ele é muito mais fácil do entendimento, tá? Vamos supor que a gente vai preparar uma tonelada da 3, 12, 6. Ué, professor, mas você não estava trabalhando com a fórmula 5, 20, 10? Se vocês olharem aqui, ó, a 3, 12, 6, ela mantém a mesma proporção, não mantém? Se mantém a mesma proporção, eu posso trabalhar com essa fórmula sem problema nenhum. Vamos lá, a 3, 12, 6. O que significa isso? Eu vou ter 3 de nitrogênio,
12 de P2O5 e 6 de K2O. O que significa isso? 3% de nitrogênio, 12% de P2O5 e 6% de K2O. Eu quero preparar 1 tonelada. Então, em 1.000 quilos, quanto que eu vou ter de nitrogênio, quanto que eu vou ter de P2O5 e quanto que eu vou ter de K2O? Eu vou ter 30 quilos de nitrogênio, 120 quilos de P2O5 e 60 quilos de K2O. Qual é a fonte de adubo que eu tenho? Para nitrogênio, eu tenho sulfato de amônio. Para fósforo, P2O5, eu tenho super triplo. E como fonte de K2O, eu tenho KCl. Beleza? Qual é a porcentagem de nutrientes nesses adubos? Que vocês sabem que o adubo não é 100%. Beleza? Então, o sulfato de amônio que eu adquiri, o fabricante colocou lá, ó, tem 20% de nitrogênio. O super triplo, ele tem 46% de P2O5. E o KCl vai ter 60% de K2O. Beleza? É interessante vocês verem a fonte do fabricante, porque esses valores aqui, eles podem sofrer uma pequena variação. Tranquilos? Mas, geralmente, ele fica nessa média. O que eu vou precisar fazer? Eu preciso fazer uma conta. Se 100 quilos do sulfato de amônio eu tenho 20 quilos de nitrogênio, eu preciso de quantos quilos? 30. Então, vou precisar de X quilos de sulfato de amônio. Beleza? Faço essa regra de 3 e vai me dar quanto? 150 quilos de sulfato de amônio. Então, para eu fornecer 30 quilos de nitrogênio, eu tenho que aplicar 150 quilos de sulfato de amônio. Todo mundo entendeu? Por que eu preciso aplicar 150? Porque o sulfato de amônio tem 20% de nitrogênio. Faça a mesma conta. 100 quilos de super triplo, eu vou ter 46 quilos de P2O5. Quantos quilos eu preciso de P2O5 para minha formulação? 120. Beleza? Então, a quantidade de super triplo vai ser igual a X. Faço a regra de 3, vai me dar uma quantidade de 261 quilos de super triplo. Tranquilos? KCl. 100 quilos de KCl, eu vou ter 60 quilos de K2O. Quanto que eu preciso de K2O na formulação? 60. Por que 60? Porque eu quero produzir 1 tonelada da fórmula. Então, 100 quilos vai ser igual a 100 quilos de KCl. Eu tenho 60 quilos de K2O, eu preciso de 60 quilos de K2O, vou precisar de X quilos de KCl, que vai dar igual a quanto? A 100. Faço soma desses valores. Beleza? Então, 150 mais 261 mais 100 vai dar um total de 511. Eu não estou fazendo o cálculo para 1 tonelada, que é 1.000 quilos, eu preciso saber o quanto que eu preciso colocar de enchimento. Tá? E aí, como que eu faço isso? Eu pego o somatório de quilos de produto e diminuo por 1.000. Quando eu faço essa conta, eu tenho o quê? 489 quilos de enchimento. A legislação permite eu trabalhar com 489 quilos de enchimento, ou aproximadamente ali 48,9% de enchimento? Não. Então, eu não posso trabalhar dessa maneira. O que eu vou fazer? Eu posso trabalhar com um produto mais concentrado, tirar o produto mais concentrado e trabalhar com menos concentrado. Por quê? Se eu trabalho com produto menos concentrado, eu aplico mais fertilizante. Beleza? E se eu aplico mais fertilizante, eu diminuo a quantidade de enchimento. Vamos ver se isso é verdade? Olha aqui. Ao invés de trabalhar com o super triplo, eu vou trocar pelo super simples. O super triplo, a gente tinha 46% de P2O5. O super simples, eu passo a ter quanto? 20% de P2O5. Vocês perceberam que a gente está trabalhando com um produto menos concentrado? Então, a gente faz as mesmas contas. Sulfato de amônio não alterou, então eu continuo com 150 quilos.
Cloreto de potássio não alterou, então eu continuo com 100 quilos. O que vai alterar é o quê? A quantidade de super simples que eu vou ter que adicionar. Um detalhe, a quantidade de super simples que eu vou adicionar, ela vai alterar, mas a concentração de nitrogênio em 1 tonelada, a concentração de nitrogênio nessa formulação vai alterar? Não, ela se mantém a mesma. Beleza? Então, eu pego 100 quilos de super simples, eu tenho 20 quilos de P2O5. Eu quero aplicar 120 quilos de P2O5, eu vou ter que ter X quilos de sulfato de super simples. Beleza? Faço essa regra de 3, tá? Pego 120, multiplico por 120 dividido, vezes 20 dividido por 100. Faço a regra de 3. Vai me dar o quê? 600. Tranquilo? Então, eu faço a soma. 150 do sulfato de amônio, 600 do super simples e 100 do KCl, cloreto de potássio. Quando eu somo isso tudo, vai dar o quê? 850. Quanto que eu vou aplicar de enchimento? Pego o valor total de 1 tonelada e diminuo pelo valor de produto. Vai me dar o quê? 150 quilos de enchimento. Beleza? Nesse caso, eu posso trabalhar com essa formulação? Posso, sem problema nenhum. E aí, o que eu vou trabalhar como enchimento? Posso trabalhar com areia, que é um produto inerte, posso trabalhar com casca de arroz torrada. Existem vários tipos de enchimento que vocês podem trabalhar. Posso trabalhar com resíduo inerte que seja uma fonte de nitrogênio, de micronutrientes, por exemplo, o zinco. Vamos supor que eu jogue um resíduo e aí esse resíduo vai fornecer essa fórmula 1% de zinco. Então, eu vou ter uma formulação 3, 12, 6, mais 1 de zinco. Beleza? Vocês já devem, quem já está fazendo estágio, quem já está trabalhando na área, já deve ter percebido que existem algumas fórmulas que têm mais de 3 números. Tá? Ou então, eu posso trabalhar com uma fórmula mais concentrada. Ao invés de trabalhar com a 3, 12, 6, eu vou trabalhar com a 4, 16, 8. Pô, professor, mas eu não lembro como que eu faço mesmo para saber, para concentrar a fórmula. É só lembrar lá. 1, 4, 2, 2, 8, 4, 3, 12, 6, que era quem estava trabalhando. Se eu quero concentrar a fórmula, eu vou aumentar os valores. Eu posso aumentar para quanto? 4, 16, 8. Beleza? Sempre na mesma proporção. E aí, trabalhando com a 4, 16, 8, eu tenho lá, estou trabalhando com o mesmo super triplo, ó. Eu voltei para aquele inicial. Então, eu vou ter, em 1 tonelada da fórmula 4, 16, 8, eu passo a ter o quê? 40 quilos de nitrogênio, 160 quilos de P2O5, 80 quilos de K2O. Beleza? Quais os adubos que eu vou utilizar como fonte? Sulfato de amônio para nitrogênio, super triplo para P2O5 e KCl para K2O. Quantos por cento de nutrientes tem? 20% de nitrogênio no sulfato de amônio, 46% de P2O5 para o super triplo, 60% de K2O para o KCl. Faço a mesma regrinha, 100 kg de sulfato de amônio, eu tenho 20 kg de nitrogênio. Se eu quero 40 kg de nitrogênio, eu vou aplicar X de sulfato de amônio, que vai dar igual a 200 kg. Ou seja, 200 kg de sulfato de amônio, eu estou fornecendo 40 kg para a minha formulação, para 1 tonelada da minha formulação. 4, 16, 8. Fazendo essa regra de 3, eu vou ter 348 quilos de super triplo e 133 quilos de KCl. Beleza? Faço o somatório do produto, vai dar quanto? 681. Para 1.000 vai faltar quanto? 319. Então, eu tenho o quê? 319 quilos de enchimento, que é menor que 40%. Então, eu posso trabalhar com essa formulação? Posso, sem problema nenhum. Tranquilo, pessoal? Vamos supor que eu vou concentrar ainda mais na minha forma. Ao invés de trabalhar com a 3,
12, 6, ao invés de trabalhar com a 4, 16, 8, eu vou concentrar para 6, 25, 12. Vamos calcular a quantidade de produtos que eu vou ter que aplicar e de enchimento para eu produzir 1 tonelada da formulação 6, 24, 12. 1 tonelada da formulação 6, 24, 12, eu vou ter 60 kg de N, 240 kg de P2O5 e 120 kg de K2O. Como fonte de adubo, eu vou ter o sulfato de amônio, super triplo e o KCl, que por sua vez tem 20 de nitrogênio, 46 de P2O5 e 60 de K2O. Beleza? Faço a regra de 3. Quantos quilos de sulfato de amônio eu vou ter que aplicar para atingir os 60 quilos de nitrogênio? 300 quilos de sulfato de amônio. Quantos quilos de super triplo eu vou ter que aplicar para atingir os 240 quilos de P2O5? 522 quilos de super triplo. E quantos quilos de KCl eu vou ter que adicionar para atingir os 120 quilos de K2O? Vai dar 200 quilos. Faço a soma. Então, eu vou ter 300, 522 e 200. Fazendo essa soma, vai dar o quê? 1.022 quilos. A gente não está fazendo o cálculo para 1 tonelada? 1 tonelada vai dar... Eu ultrapassei esse valor. Então, eu teria que tirar menos 22 quilos. Não existe isso. Não existe tirar menos 22. Quando acontece isso, vocês não podem trabalhar com essa fórmula, tá? Ou então, vocês podem fazer a mesma coisa. Ao invés de trabalhar com um fertilizante mais concentrado, vocês podem trabalhar com menos, ou menos concentrado, trabalhar com mais concentrado, porque a quantidade que você vai adicionar vai ser menor. Por exemplo, aqui, eu já estou trabalhando com um bem concentrado, super triplo, 46% de P2O5, e um bem concentrado de K2O, que é o KCl. Agora, eu posso aumentar a fonte de nitrogênio. Por exemplo, ao invés de trabalhar com sulfato de amônio, que são 20% de nitrogênio, eu posso trabalhar com uma ureia que está em torno de 45% de nitrogênio. Se a ureia tem mais nitrogênio, a quantidade para atingir esse 60 aqui vai ser menor. Então, eu trabalhando com a ureia, nesse caso aqui, eu consigo fazer minha formulação e colocar um pouco só de enchimento. Beleza? Eu posso trabalhar, já até deu, nem lembrava que tinha esse exemplo. Eu trabalho com a ureia. Então, faço as contas, olha só. Super triplo e KCl não mudaram, continuaram o mesmo. O que alterou? A quantidade de sulfato de amônio e a quantidade que passa a ser de ureia. Eu precisava, para fornecer os 60 quilos de N no sulfato de amônio, 300 quilos de sulfato de amônio. Se eu trabalhar com a ureia que tem 45%, eu já posso trabalhar o quê? Com 133 quilos de ureia. Que esses 133 quilos de ureia vai também fornecer os 60 quilos de nitrogênio que eu preciso para a fórmula. Quando eu faço esse somatório, eu vou precisar aqui, no caso, de 145 quilos de enchimento. Beleza? Não pode ser nem menor que 400, nem maior que 400 e nem valores negativos. Beleza? Ou então eu posso trabalhar o quê? Ao contrário, ao invés de concentrar a fórmula, eu posso o quê? Diminuir a fórmula. Eu acabar trabalhando com a fórmula mais diluída ou menos concentrada. Eu posso trabalhar também com a fórmula 5, 20, 10, ao invés de trabalhar com a 6, 24, 12. Beleza? Lembrando que todas elas mantêm o quê? A proporção, tá? E é o enunciado lá do nosso início, né? Do exemplo. Uma formulação, 1 tonelada dá 5, 20, 10. Então, se eu quero preparar 1 tonelada dá 5, 20, 10, e eu tenho como fonte sulfato de amônio super triplo e o cloreto de potássio, eu vou precisar de quantos quilos de nitrogênio? 50.
vou precisar de 200 kg de P2O5 e 100 kg de K2O. Como fonte, eu vou utilizar o sulfato de amônio para nitrogênio, que tem 20% de nitrogênio. Como fonte de P2O5, o supertriplo, que tem 46% de P2O5. E como fonte de K2O, eu tenho KCl, que tem 60% de K2O. Beleza? Fazendo essas contas, fazendo essa regra de 3 simples, eu vou ter que aplicar 250 kg de sulfato de amônio, 435 kg de supertriplo e 167 kg de KCl. Somando tudo, dá 851. 851 vai atingir a 1 tonelada, eu vou precisar de 149 kg de enchimento. Beleza? Tranquilo? Só que tem dúvidas? Bom, só que tem um problema. Muitos grupos, principalmente os grandes grupos, eles não têm trabalhado hoje com enchimento. Então, eles querem fazer uma formulação sem a necessidade de enchimento. E isso é possível? Em algumas situações, sim, tá? Se por acaso não bater os valores, vocês podem trabalhar com a mesma situação do exemplo anterior. Ou eu concentro a fórmula, ou eu trabalho com a fórmula mais diluída, ou eu trabalho com fertilizante mais concentrado, ou com fertilizante menos concentrado. Beleza? E como que a gente vai fazer esse cálculo sem a necessidade de enchimento? Seria mais ou menos aqui, ó. Eu vou trabalhar com uma quantidade desses fertilizantes aqui, em que vai bater o quê? 1.000, tá? Eu não vou trabalhar com enchimento, eu tenho que saber o quanto que eu vou ter que aplicar desses fertilizantes para atingir 1.000. Por exemplo, aqui, ó, nesse caso, trabalhando com a 6,24,12, eu passei de 1.000, porque eu trabalhei com uma fonte de nitrogênio de 20%. Quando eu mudo para uma fonte de nitrogênio de 45%, a quantidade é menor. Então, uma eu passo e a outra eu preciso de enchimento. Então, eu tenho que trabalhar com uma quantidade dessas duas fórmulas para atingir a mesma quantidade aqui dos 60 quilos de N, só que eu vou trabalhar com duas fontes de nitrogênio que apresentam concentrações diferentes, tá? Por exemplo, a ureia, que tem 45, e o sulfato de amônio, que tem 20. Eu vou ter que balancear essas duas para que não dê enchimento. Beleza? E como que a gente faz isso? Vamos lá. Um outro exemplo aqui. Eu tenho uma fórmula 12, 10, 10. Beleza? Fórmula 12, 10, 10. Se eu somar aqui 10 com 10, 20, com 12, 32. 32 está entre a faixa 24 e 54. Beleza? Vamos lá. Eu preciso de pelo menos um desses nutrientes tenha duas fontes. Então, se eu tiver apenas uma fonte de nitrogênio, uma fonte de P2O5 e uma fonte de potássio, eu não tenho como trabalhar sem a necessidade de enchimento. Eu preciso que pelo menos uma dessas fontes, ou melhor, uma desses nutrientes, tenha pelo menos duas fontes, tá? Já vou adiantar para vocês. Fonte de K2O, KCl, tá? Então, a gente trabalha, na grande maioria, com o KCl. Fonte de nitrogênio, a gente tem uma série de fontes de nitrogênio. Fonte de P2O5, a gente tem uma série de fontes de P2O5. Então, quem que vocês vão poder trabalhar vai ser ou com nitrogênio ou com P2O5. Beleza? Então, vamos lá. Vamos calcular a quantidade dos elementos que eu vou precisar em 1.000 quilos da fórmula 12, 10, 10. Lembrando, 12, 10, 10 significa o quê? 12% de nitrogênio, 10% de P2O5 e 10% de K2O. 100 quilos da mistura, ou melhor, 100 quilos dessa forma, eu tenho 12 quilos de nitrogênio. Eu vou ter 10 quilos de P2O5 e vou ter 10 quilos de K2O. Eu preciso calcular
Quanto que eu vou ter de nitrogênio, P2O5 e K2O? Em 1.000 quilos. Beleza? Então, fazendo essa conta, eu faço uma regra de 3 simples. Eu vou ter que 1 tonelada da fórmula 12, 10, 10, eu vou ter 120 quilos de N, eu vou ter 100 quilos de P2O5 e vou ter 100 quilos de K2O. Nada de diferente por enquanto. Vamos lá. No enunciado, eu falei para vocês que eu tenho ureia, sulfato de amônio, super simples e KCl. Então, o elemento que eu tenho duas fontes aqui é o nitrogênio, a ureia e o sulfato de amônio, beleza? Então, os outros elementos eu só tenho uma fonte, então eu já faço o cálculo. Se 100 quilos de KCl eu tenho 60 quilos de K2O, 100 quilos de K2O, eu preciso de 100 quilos de K2O, que é o que a fórmula precisa lá para 1 tonelada, eu vou ter o quê? 166,7 quilos de KCl. Então, na fórmula 1 tonelada, eu vou precisar aplicar 166,7 quilos de KCl. Beleza? Super simples, eu tenho 20% de P2O5. Então, 100 quilos de super simples, eu vou ter 20 quilos de P2O5. Quantos quilos que eu vou precisar? Não vou precisar de 100 quilos de P2O5? 100 quilos de P2O5, eu vou ter que aplicar Y quilos de super simples. Fazendo a regra de 3, vai dar o quê? 500 quilos de super simples. Beleza? Até agora, nada de novo. O que vai mudar um pouco vai ser para frente. Então, eu tenho 500 quilos de super simples, 166,7 quilos de KCl. Somando os dois, vai dar o quê? 667,7 quilos. Eu precisaria, para atingir 1 tonelada, 333,3 quilos. Esses 333,3 quilos, eles vão ser fornecidos através dos adubos nitrogenados. Tá? Então, tem que ter uma quantidade de ureia, uma quantidade de sulfato de amônio, que misturados eles vão dar quanto? 333,3 quilos. Tá ok? Mas essa quantidade é qualquer uma, eu posso aplicar 330 quilos de ureia e 3,3 quilos de sulfato de amônio? Não, eu não posso simplesmente fazer isso. Por quê? Porque eu tenho que fornecer 333,3 quilos de adubos nitrogenados, a mistura de ureia mais sulfato de amônio, e ele tem que fornecer quanto de nitrogênio? 120 quilos de nitrogênio. Beleza? Vamos lá, e como que a gente faz isso? É uma conta matemática que é relativamente simples, tá? O primeiro momento vocês podem achar difícil, mas treinem que vocês vão ver que não é difícil, é bem tranquilo. Então, eu vou ter X quilos de ureia, que tem 45% de nitrogênio, mais Y quilos de sulfato de amônio, que tem 20% de nitrogênio. Beleza? Então, vou ter que misturar esses dois para atingir quanto? 333,3 quilos. Não se esquecendo que essa mistura de 333,3 quilos tem que fornecer os 120 quilos de nitrogênio, tá? Uma coisa que vocês confundem muito. Aqui, eu estou falando de fertilizante. Ureia, sulfato de amônio. Aqui, nesses 120 quilos, eu não estou falando do fertilizante, eu estou falando do nutriente. Beleza? Então, eu vou misturar esses fertilizantes, que vão ter que dar quanto? 333,3 quilos, e é a mistura desses fertilizantes que vai conter 333,3 quilos, tem que me fornecer quanto? 120 quilos do nutriente, nitrogênio. Essas aulas em sala de aula é uma beleza, galera. No computador já é um pouquinho mais complicado, mas é bom que vocês podem pausar e voltar o tempo todo quando vocês estiverem vendo a gravação. Vamos lá. Então, o fertilizante, ureia, mais o fertilizante sulfato de amônio tem que dar quanto? 333,3 quilos. Beleza? Fazendo uma conta,
pego, isolo um número, tá? Eu posso trabalhar aqui, chamo X de ureia, por exemplo, e Y de sulfato de amônio. Eu tenho que ureia vai ser igual ao quê? 333,3 kg menos sulfato de amônio, tá? Então, chamei um de X, um de Y, eu vou ter essa conta aqui, ó. X vai ser igual a 333,3 kg menos Y, tá? Ureia vai ser igual a 333,3 menos sulfato de amônio. Depois, eu preciso saber o quê? Aqui eu trabalhei com fertilizante. Agora eu vou trabalhar com o nutriente. O nutriente X, o fertilizante X, ele tem 0,45%, ou tem, melhor, tem 45% de nitrogênio. Então, eu vou fornecer uma quantidade de um fertilizante X, que tem 45% de N, mais uma quantidade do fertilizante Y, que tem 20% de N. No final, isso aqui tem que dar quantos quilos de N? 120 quilos de N. Beleza? 45% é a mesma coisa que 0,45 e 20% é a mesma coisa que 0,20. Beleza? Em termos matemáticos, para a gente fazer essa conta. Então, eu tenho 0,45 vezes x mais 0,20y vai ter que ser igual a quanto? 120. E aí, galera, agora é só brincar na matemática. Eu substituo. Quem que é x? Eu não chamei x de 333,3 menos y, vou lá e faço separação. Tá? 0,45, x, quem que é o x que eu chamei lá em cima? 333,3 menos y, mais 0,20y, isso vai ser igual a quanto? 120. Faça contas, faça chuveirinho, 0,45 vezes 333,3, 0,45 vezes menos y, faço a conta, beleza? Tenho aqui a minha expressão matemática. Chega um momento que eu vou querer o quê? Eu tenho uma incógnita, que é o y. Então, eu vou isolar o y. Quem está de um lado passa por outro lado com sinal diferente. Se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Tá? Operação básica de matemática. No final, eu encontro o y. Y vai ser igual a quanto? 120 quilos. Quem que é o y? Eu não chamei y de sulfato de amônio? Então, sulfato de amônio, eu tenho que aplicar quantos quilos de sulfato de amônio? 120 quilos. Esqueçam esse hectare aqui que saiu errado, tá, galera? Beleza? Se eu já encontrei x, falta encontrar... se eu encontrei y, falta encontrar quem? X. Como que eu faço essa conta para eu achar x? 333,3 menos y. Quem é y? 120. Tá? Então, eu passo a ter ureia mais sulfato de amônio é igual a 333,3. Ureia mais 120 é igual a 333,3. Jogo para o outro lado, então faço a subtração, 333,3 menos 120, eu passo a ter o quê? 213,3 quilos. Ou seja, para eu ter 333,3 de fertilizante, de ureia e sulfato de amônio, eu vou ter que aplicar 120 de sulfato de amônio, 213,3 quilos de ureia. Beleza? Porque essa mistura, eu tenho certeza que vai me fornecer o quê? Os 120 quilos de nitrogênio que eu preciso. E aí, no final, eu somo tudo. Eu tenho 500 quilos de super simples, 166,7 de KCl, tá? 120, aqui está errado, tá, galera? 120 de sulfato de amônio, mais 213,3 de ureia, tá? Não se esqueça, aqui está errado, esse valor aqui não é 333,3, é 120. Somando 500, 167,7, mais 120, mais 213,3, a gente vai ter o quê? Um total de 1 tonelada. Beleza? Galera, parece difícil, mas não é. Vocês precisam treinar. Vocês precisam praticar esses cálculos. Tranquilo? O bom da aula gravada é que depois vocês podem retornar e ir pausando
e voltar naquele momento que vocês não entenderam alguma coisa. Beleza? Vamos, então, dar seguimento. Depois que eu preparo a fórmula, o que eu preciso? Eu preciso ter alguns cuidados, tá? Então, eu tenho que ter um ambiente fechado, não pode ter umidade, não pode ser aberto. Por quê? Esses fertilizantes, se vocês deixarem ele aberto, quem já teve a oportunidade de ver o fertilizante aberto, ele fica muito úmido. Por conta de quê? Por conta da higroscopicidade dele. Então, ele vai absorvendo a água presente na umidade do ar. Então, ele vai absorvendo aquela água, e ele vai ficando o quê? Cada vez mais úmido. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado o quê? Essa umidade e com a circulação do ar. Botou em sacos, né, sacos fechados, a gente tem que tomar um cuidado com a densidade de armazenamento. Tá? Dependendo da fonte de fertilizante, vocês têm que tomar um cuidado em relação à questão explosiva. Vocês viram há um tempo atrás, né, um dos países, eu não lembro agora se foi na Síria ou na Líbia, um dos países lá árabe teve uma grande explosão ocasionada por um incêndio, e nesse incêndio tinha bastante nitrato, né, armazenado nesse local. Então, vocês têm que tomar cuidado também em relação à quantidade armazenada. Beleza? E a estratégia de adubação? A gente tem que perguntar como e quando, tá? Como que eu vou adubar, quando que eu vou adubar e quanto que eu vou adubar. Aqui eu tenho um exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui sorgo, eu tenho baixa disponibilidade de mão de obra, não há deficiência de enxofre e micronutriente, e a recomendação de nutriente foi de 60 kg de nitrogênio, 80 kg de P2O5 e 80 kg de K2O. Beleza? Então, essa recomendação aqui é para o sorgo. Tá? Primeira coisa, como aplicar? Eu vou aplicar de uma única vez. A necessidade de parcelamento, por exemplo, se eu pegar uma área em que tenha uma alta precipitação, e, por exemplo, baixo teor de matéria orgânica, uma textura média, eu tenho uma grande chance desse fertilizante, se ele for móvel, ser perdido por lixiviação. Então, se eu aplicar todo o fertilizante, né, no plantio, eu corro o risco de perder. Então, para a gente evitar essas perdas, principalmente desses fertilizantes que são móveis, a gente faz o parcelamento. Tá ok? Então, a gente faz o parcelamento para o quê? Para aqueles fertilizantes que são móveis. Quais são os fertilizantes móveis? Nitrogênio e potássio. E o fósforo? O fósforo ele já tem uma característica físico-química já bem diferente do nitrogênio e potássio. Então, por ter essas características físico-químicas diferentes, o fósforo ele deve ser aplicado todo no plantio. Beleza? E quantas vezes eu posso fazer essa cobertura? Na literatura, a gente tem tem visto em até 3 vezes, tá ok? Na cultura do algodão, tem-se o costume de fazer até 3 vezes, né? Faz o plantio, a adubação de plantio, uma primeira cobertura e uma segunda cobertura. Só que isso vai depender muito das condições. A cultura paga, porque quando você entra para plantar, você entra com máquina. Você vai fazer adubação de cobertura, você entra com máquina. Vai fazer uma segunda cobertura, você entra com máquina. Então, você tem um custo do maquinário, combustível, e você tem um custo também de mão de obra. Então, vocês vão ter que perceber se a cultura vai pagar isso, tá? Para a maioria das culturas, o que se tem visto? Adubação de plantio e uma adubação de cobertura. Então, faz plantio e o parcelamento em uma cobertura. Beleza? Então, adubação parcelada, plantio e cobertura. Tranquilo? Em algumas culturas que se pague, aí sim você faz essa adubação, 2 de cobertura, uma de plantio e 2 de cobertura. E por que faz esse parcelamento, essa divisão? Vocês já viram em fisiologia, ou se vocês já estudaram as culturas, que existe o quê? Uma curva de absorção desses nutrientes. Então, as culturas, elas apresentam curvas de absorção de nutrientes.
Então, você tem a curva de absorção de nutriente do potássio, você tem a curva de absorção do nitrogênio. Então, todas essas culturas, elas apresentam essa curva de absorção. A planta, logo no início do seu desenvolvimento, ela não vai absorver o máximo, até porque ali, quando ela germinou, ela está uma planta assim, a planta é pequena, ela não vai precisar de grandes quantidades. Então, ela, a partir do momento que ela vai aumentando o tamanho, vai acumulando massa seca, aí ela vai aumentando a absorção desse nutriente, até chegar naquela fase de maturação, que aí ela já não precisa mais, ela vai só o quê? Armazenar no seu grão. Vai ter a translocação desses nutrientes para o grão. Beleza? Então, se vocês forem ver, você tem uma marcha em que ela absorve pouco, vai subindo até chegar o quê? A estabilidade. Que é esse caso aqui, ó. Você chega a uma estabilidade. Só que se você for observar, a partir do momento que ela vai enchendo o grão, o que, que vai acontecendo? Vai diminuindo a taxa de absorção e vai diminuindo o quê? A taxa de acumulação absoluta. Beleza? Então, tem um início que vai crescendo, chega um ponto que vai o quê? Vai diminuindo essa acumulação, tá? Porque a absorção vai diminuindo. E aí se tem estudo de todas as espécies vegetais, todas as espécies de interesse econômico, para saber quando que é o máximo de massa acumulada, quando que é o máximo de absorção do nitrogênio e do potássio. Então, é interessante a gente fazer essa cobertura no plantio, eu aplico parte do nutriente no plantio e parte do nutriente o quê? Na cobertura. E essa cobertura tem que ser quando? Próximo do ponto máximo de absorção. O máximo de absorção, porque o nutriente não vai ficar prontamente disponível. Tá? Você não está aplicando ali com uma seringa na veia da planta, você não vai absorver. Então, se você aplicar exatamente no período máximo de absorção dessa planta, corre risco de, naquele período, não ter o nutriente disponível e você ter problema aqui na acumulação de massa seca. Beleza? Por isso que tem que ser com antecedência ao ponto máximo de absorção. Tranquilo? E qual a quantidade? Sabe-se que é recomendado, se for uma cobertura, nitrogênio, 1/3 desse nitrogênio no plantio, fósforo total e metade do potássio no plantio. Cobertura, 2/3, né, o que falta do nitrogênio na cobertura, 0 do P2O5 na cobertura e a outra metade do K2O. E se eu tiver mais de uma cobertura, eu posso trabalhar com 1/5 do nitrogênio, 2/5 do nitrogênio na primeira e 2/5 do nitrogênio na cobertura. Fósforo, continuo mantendo o fósforo todo no plantio, e o K2O vocês vão trabalhar com 1/3, 1/3, 1/3. O que vocês devem tomar cuidado com o potássio? O potássio é um sal, então se vocês forem ver aqui, não deve aplicar quantidades maiores que 80 quilos de K2O por hectare no plantio. Se vocês perceberem que isso aqui foi maior, vocês têm que parcelar mais ainda. Beleza? Vamos lá. Lembra da nossa recomendação para o sorgo? Tá, né? Para esse exemplo, tá, pessoal? 60, 80, 80. Se eu vou fazer uma plantio, uma cobertura, eu vou aplicar 1/3 do nitrogênio no plantio, 2/3 em cobertura. Então, eu faço lá 20 quilos do N no plantio, 40 quilos do N em cobertura. Todo o fósforo no plantio, 80 quilos, e o potássio eu vou aplicar 40, 40. Então, se vocês repararem aqui, eu não vou ter apenas esse valor, 60, 80, 80. Eu tenho que fazer adubação de plantio, adubação de cobertura. Ou seja, quanto que eu vou aplicar na adubação de plantio? 20 quilos de N, 80 quilos de P2O5, 40 quilos de K2O. E quanto do nutriente eu vou ter que aplicar na cobertura? 40 quilos de N, 0 de P2O5 e 40 quilos de K2O. Se vocês repararem, nós temos aqui fórmulas N, P, K.
beleza? Eu posso fornecer esses nutrientes aqui na forma de fórmula ou no adubo simples. O que vai ser condicionante para vocês decidirem? Principalmente em relação a custos, tá? Então, a primeira cobertura, como eu já adiantei para vocês, de 15 a 20 dias antes do ponto máximo de absorção. Quando eu tenho duas coberturas, a primeira 30 dias antes do ponto máximo de absorção e a segunda de 10 a 15 dias antes do ponto máximo de absorção. Aqui a gente já discutiu esses gráficos. Aqui, o ponto máximo da absorção. Essa aqui vocês vão ter sempre o que em literatura. Busquem na literatura qual é o ponto máximo da absorção. Por exemplo, se eu tenho na literatura que o ponto máximo de absorção da cultura são 75 dias após o plantio, se eu tenho que trabalhar com uma cobertura de 10 a 20 dias antes, se eu tenho que trabalhar com uma cobertura de 10 a 20 dias antes, 10 a 20 dias antes desses 75, eu faço uma cobertura, tá? Se eu estiver trabalhando com duas coberturas, faço uma com 30 e uma com 10 dias antes, ok? Aqui com 30 vai dar o quê? 35, 45. Então, com 45 dias, eu vou lá e faço a primeira cobertura. Beleza? E com 55 dias, eu faço a segunda cobertura. Tranquilos? Quando a gente fala escolha de fertilizantes, esses fertilizantes, eles podem ser orgânicos ou minerais. Tá? Eu tive um professor de fertilidade do solo que ele faltava bater na gente quando se falava em adubo, porque a gente falava adubo químico, adubo orgânico e adubo químico. Ele não existe essa diferença, tá? Ou ele é orgânico ou mineral. Químico, todos eles são. Então, a diferença vai ser o quê? Eu posso trabalhar com fertilizantes minerais ou fertilizantes orgânicos, ou adubo mineral ou adubo orgânico. Dos fertilizantes minerais, eu posso trabalhar com os adubos simples, né? Por exemplo, a gente falou ureia, sulfato de amônio, super triplo, super simples, cloreto de potássio, ou eu posso trabalhar com as formulações NPK. Tranquilo? Vamos fazer um cálculo aqui de formulação. Deixa eu já passar aqui, não há necessidade. Então, assim, eu tenho então essa recomendação. No plantio, 20 de N, 80 de P2O5 e 40 de K2O. Na cobertura, eu tenho 40 de N e 40 de K2O, tá? Primeira coisa, eu vou relacionar o preço, como eu já falei para vocês. Eu vou trabalhar com adubo simples ou com adubo na formulação. Eu tenho que escolher o produto mais barato. E aí eu vou calcular a quantidade de nutriente que eu preciso para essa formulação, tá? Por exemplo, eu tenho aqui no mercado, e até uma atividade que eu passei para vocês pesquisarem quais são as fontes nitrogenada, fosfatada e potássicas, e além disso, de calcário que vocês têm no mercado. Então, vocês vão lá pesquisar. No mercado eu tenho sulfato de amônio que custa R$620 a tonelada. Eu tenho ureia que custa 1.160 a tonelada, tá? E assim por diante. Vocês vão ter o preço lá da tonelada de cada fonte. E aí vocês vão também ver qual a porcentagem. Por exemplo, o sulfato de amônio, que custa 620 a tonelada, ele tem 20% de nitrogênio. A ureia, que custa 1.160, ela tem 45% de N. O nitrato de amônio tem 33%. Tá? Então, eu tenho que ver qual que é o mais barato. Se eu for olhar simplesmente o valor da tonelada, eu vou falar que o sulfato de amônio, porque ele custa 620. Mas uma tonelada tem quanto de nitrogênio? Via sulfato de amônio. Uma tonelada de ureia tem quanto de nitrogênio? Uma tonelada de nitrato de amônio tem quanto de nitrogênio? Então, eu preciso fazer o cálculo, tá? Para saber quanto que vai ter. Quando eu faço esse cálculo, eu vejo que o preço do quilo do nitrogênio, quando eu trabalho com sulfato de amônio, é de 3,10. O preço do quilo da ureia, quando eu trabalho com a ureia, o preço do quilo do nitrogênio, quando eu trabalho com a ureia, é de 2,54. O preço do nitrogênio, quando eu trabalho com nitrato de amônio, é de 2,70.
73. Então, se vocês observarem aqui, você tem o quê? Preços diferentes. Então, eu vou escolher qual é o preço mais em conta, tá? O preço mais em conta aqui do quilo do nitrogênio vai ser o quê? A ureia. Por quê? A ureia é mais concentrada. Apesar dela ter um valor maior aqui em termos de tonelada, ela é mais concentrada. Então, isso acaba o quê? Diminuindo o preço. E como que eu acho esses valores? Eu pego R$ 620 a tonelada, correto? Quantos quilos de nitrogênio tem o sulfato de amônio em uma tonelada? Ele não tem 20%, então uma tonelada de sulfato de amônio tem o quê? 200 quilos de N. Eu pego R$ 620 e divido por 200, que vai dar 3,1. Uma tonelada de ureia, eu tenho 450 quilos de N. Então, eu pego 1.160, divido por 450, eu vou ter 2,58. Faço a mesma coisa, 900 dividido por 330, que vai dar 2,73. Tá? Eu faço isso para todas as fontes, nitrogenada, fosfatada e potássica, e aí eu vou ter o valor do quilo do nutriente. Eu não passo a ter o quilo do fertilizante, eu passo a ter o quilo do nutriente. A partir daí eu vou escolher qual que é aquele mais barato. Existe uma regra, por exemplo, se eu estou trabalhando com arroz inundado, eu não posso trabalhar como fonte de nitrogênio para arroz inundado o nitrato, porque o nitrato vai sofrer o processo de desnitrificação. Tá? Então, o micro-organismo anaeróbico vão utilizar o nitrato como aceptor final de elétron, esse nitrato vai ser transformado em N2 e vai para a atmosfera, eu vou perder. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Se aqui o nitrato de amônio fosse mais barato e eu estivesse trabalhando com arroz inundado, mesmo ele sendo mais barato, eu não poderia trabalhar. Outra coisa, eu tenho que utilizar sempre fontes que sejam solúveis, tá? Seja prontamente disponível. Nesse caso aqui, como fonte de P2O5, eu tenho fosfato natural. Fosfato natural, ele demora para liberar o fósforo, ele demora para poder liberar o nutriente. Então, eu não posso trabalhar também com uma fonte que não seja solúvel, tá? Então, no caso aqui, o fosfato natural, o quilo do P2O5, ele acaba sendo mais barato, mas, como ele não é solúvel, eu vou descartar essa fonte, beleza? Quando eu faço as contas, eu vejo o quê? Que o mais em conta aqui, como fonte de nitrogênio, eu tenho a ureia, como fonte de P2O5, eu tenho superfosfato triplo, e como fonte de K2O, eu tenho o cloreto de potássio. Esses foram os mais em conta. Beleza? E aí eu tenho que fazer o quê? Depois que eu fiz isso, eu vou verificar no mercado quais são as fórmulas que já existem pronta e qual o valor da fórmula. Tá? Para isso, eu vou usar o quê? Eu vejo lá qual é o máximo divisor em comum de 20, 80 e 40. Então, eu vou pegar e vou dividir o quê? O máximo divisor comum vai ser o 20. 20 por 20 dá 1. 80 por 20 dá 4. 40 por 20 dá 2. Beleza? Então, a minha fórmula básica, para eu trabalhar com essa recomendação no plantio, eu vou ter que trabalhar com uma fórmula básica 1, 4, 2. E no plantio, 40, posso dividir também por 40. Então, vai dar 40 por 40, 1, 0 e 1. 40 por 40. Então, eu tenho eu posso trabalhar no plantio com qualquer fórmula que tenha a fórmula base 1, 4, 2, e na cobertura, qualquer fórmula que tenha 1, 0, 1. Beleza? Aí no mercado, eu tenho essas fórmulas. Eu tenho a 10, 10, 10, a 12, 0, 2, 12, 14, 0, 14, 7, 28. Então, eu tenho várias formulações no mercado. Eu tenho que primeiro ver quais dessas formulações aqui vão fornecer o quê? A mesma fórmula básica, que é a 1, 4, 2. Beleza? Aí eu vou lá dar uma olhada. Eu vejo que a 4, 16, 8 também fornece a 1, 4,
2. Beleza? Divido 4 por 4, vai dar 1. Divido 16 por 4, vai dar 4. Divido 8 por 4, vai dar 2. Então, eu vou ter lá A1, 4, 2. Beleza? E aí, eu vejo que na cobertura, eu tenho que ter o quê? A1, 0, 1. Então, 12 por 12 dá 1. 12 por 12 dá 1. Eu tenho a 16. 16 por 12. 16 por 16 dá 1. 16 por 16 dá 1. 20 por 20 dá 1. E aqui 20 por 20 dá 1. Então, eu tenho o quê? Várias fórmulas que eu consigo obter a mesma formulação básica. Logo de cara, eu posso aqui descartar, porque a 12012 tem o mesmo valor que a 16016. Se eu pago o mesmo valor, eu vou comprar aquela que tem a maior concentração. Por quê? A 12012 eu vou ter 12% de N, 12% de K2O. É melhor eu pagar uma mais concentrada, porque é o mesmo valor. Eu vou ter, ao invés de 12, eu vou ter 16. E aí eu preciso fazer a conta para ver qual que é a mais vantajosa. Se eu comprar 16016 por 760 ou comprar a 20020 990. E aí a gente volta lá atrás. Lembra da nossa formulação? Qual é a forma? 4, 16, 8. Qual a quantidade de nitrogênio? 40, 160 de P2O5 e 80 de K2O. Qual é o preço do quilo do fertilizante, do fertilizante mais barato que a gente encontrou? 2,58, que era a ureia, 1,96 e 1,65. Beleza? É só vocês voltarem lá no cálculo do quadro anterior. E aí eu faço a multiplicação. Multiplico 40 por 4,58, que vai dar 103,20, e vou fazendo toda essa multiplicação. Depois que eu multipliquei todos os valores, eu vou somar. Então, eu pego 103,20, 313,60, mais 132, eu faço a soma. Vai dar 448,80. Então, de fertilizante, para fazer 1 tonelada da fórmula 4,16,8, eu gasto quanto? 540, aproximadamente 550 reais. Beleza? Só que você não tem o gasto apenas com o fertilizante em si, você tem a mão de obra para preparar essa fórmula. É estimado que você gaste em torno de 10% do valor com mão de obra. Então, 548,80, se você tem 10% desse valor, vai ser igual a 54,88. Soma esses dois, vai dar o quê? 603,68. Então, o custo para eu preparar essa fórmula, ou melhor, o custo para eu preparar 1 tonelada da fórmula 4,16,8 é de R$ 603,68. Qual é o preço da fórmula pronta? R$ 580. Galera, pergunto para vocês, é mais fácil vocês comprarem a fórmula pronta, que custa R$ 580, ou vocês prepararem a fórmula na fazenda, em que você vai ter um custo de R$ 603,68. Beleza? E de cobertura, eu vou fazer a mesma coisa. 160, 0 e 160. Faço a multiplicação aqui pelos valores, vou ter lá o valor que eu vou gastar com os valores que eu vou gastar com nitrogênio, os valores que eu vou gastar com o potássio, faço o somatório deles, pego aqui, vejo os 10% de gasto, faço lá a conta, vejo quanto que eu vou gastar para preparar a fórmula na fazenda. Então, essa 16016 eu tenho um gasto de 744. A 20020, mesma coisa, 200 kg de N, 200 kg de K2O. Vejo o valor, multiplico pelos valores do preço do nutriente mais barato, faço o somatório, mais os 10%, eu tenho lá, então, um total aqui de R$ 930 para preparar essa fórmula na fazenda. Beleza? Então, para eu preparar 1 tonelada
dá 16,016, eu gasto 744 quilos. Para eu preparar 1 tonelada da 20,020, eu gasto 930 quilos. Então, a gente vai fazer a decisão. Preço final da fórmula pronta, 760. Então, teoricamente, sai mais em conta eu trabalhar com a fórmula, trabalhar com o preparo da fórmula. A outra fica em torno de R$ 990. Para eu preparar a fórmula na propriedade, eu vou gastar 930. Galera, eu sempre falo, e agora? O que eu vou decidir? Existe uma coisa chamada tempo. Qual é o tempo que você vai gastar? Outra coisa, às vezes, mesmo com tempo que você gaste mais tempo, você deve multiplicar esse valor pela área que você vai trabalhar. Porque se você aplicar 1 hectare, às vezes, esse dá uma diferença aqui de quanto? De R$16 para esse primeiro caso. Se você tem R$16, às vezes, é tranquilo. Mas se for em 1 hectare, vai dar R$16. Se você tiver 100 hectares, vai dar R$160. Se você tiver 100 mil hectares, já vai dar R$160 mil. Aí vocês têm que pensar, será que meu produtor, esse tempo que ele vai gastar para preparar a fórmula, compensa eu pagar esses R$160 mil? Ou esses R$160 mil vai fazer uma diferença? E aí, essa escolha seria muito mais fácil eu chegar sempre para vocês e falar o quê? Ó, escolhe o que é mais barato. Não, às vezes requer tempo. Então, vocês vão ter que o quê? Naquele momento que vocês estiverem na fazenda, vocês tomarem uma decisão. E essa tomada de decisão, ela deve ser feita o quê? Em conjunto. Com o administrativo, com o dono da fazenda. Dependendo da fazenda, você tem vários setores. Tá? Então, você vai ter vários setores. Por exemplo, plantio. Você tem o pessoal do setor da parte de máquinas, que tem um planejamento. O produtor vai chegar para ele e falar, eu quero que vocês terminem de plantar esses 100 mil hectares em tantos dias, porque senão eu não consigo depois entrar na safrinha. Eu posso ter problema de faltar água num determinado período para o algodão que eu vou entrar depois. Então, assim, eu espero que vocês me entendam. Essa decisão só vocês vão poder tomar. Eu, como professor, eu estou mostrando para vocês aqui os valores. O que vai auxiliar vocês tomarem essa decisão? Beleza? Mas na hora da decisão, quem tem que tomar são vocês, junto com os diferentes setores das fazendas que vocês estão trabalhando. Tem que ser uma decisão em conjunto. Beleza? Então, eu vejo lá no plantio, não saiu mais em conta trabalhar comprar a fórmula pronta? Estou lá R$580, então qual seria a minha recomendação? No plantio, eu vou utilizar a fórmula. E na cobertura? Preparar a fórmula não foi mais barato na fazenda? Então, eu posso trabalhar o quê? Se eu quiser, eu posso trabalhar com adubo na sua forma simples. Vou trabalhar com ureia e vou trabalhar com o KCl. Beleza? E aí, quanto que eu vou aplicar? Lembra que a recomendação era 20 kg de N, 80 kg de P2O5 e 40 kg de K2O? Eu vou ter que fazer o cálculo da quantidade comercial a ser aplicada. Quanto da fórmula eu vou ter que aplicar? Quanto da fórmula 4,16,8 eu vou ter que aplicar para eu poder fornecer 20 kg de N, 80 kg de P2O5 e 40 kg de K2O. Beleza? Vou lá e faço. Conta bem simples, regra de 3 simples. 100 kg da fórmula 4,16,8, eu tenho 4 kg de nitrogênio. Quantos quilos de nitrogênio eu vou precisar? 20 quilos. Vou precisar aplicar X quilos da fórmula. Quantos que vai dar? 500 quilos da fórmula 4,16,8 por hectare. Eu preciso fazer os cálculos para os outros? Não. Lembra que eu falei para vocês que é interessante obedecer à proporcionalidade? Se você aplicar 500 kg da fórmula 4,16,8, você já vai fornecer os 20 kg de nitrogênio, os 80 kg de P2O5 e os 40 kg de K2O. Beleza? Se vocês quiserem depois fazer os cálculos para ver se bate, vocês podem fazer. Como que vocês vão fazer esse cálculo? 100 kg da fórmula 4,16,8, eu vou ter 16 kg de P2O5. Se eu aplicar 500 kg da fórmula, eu vou ter X kg de P2O5. Vocês vão ver que a conta vai bater 80
quilos de P2O5. E aí podem fazer também para o potássio. E na cobertura? Na cobertura eu tenho 40 de nitrogênio e 40 de P2O5. Só que na cobertura a gente decidiu utilizar o quê? O fertilizante na fórmula simples. Então, 100 kg de ureia eu tenho 45 kg de N, por quê? A ureia tem 45% de nitrogênio. Quanto que eu vou precisar de nitrogênio? 40 kg de nitrogênio. Eu vou precisar de X de ureia. Faço a conta, eu vou aplicar ali 89 kg de ureia. E de potássio? 100 kg de cloreto de potássio, eu tenho 60 kg de K2O. Quanto que eu vou precisar de K2O? 40. Então, eu vou aplicar Y quilo de KCl, que vai dar em torno de 67 kg de KCl por hectare. Então, qual que vai ser a minha recomendação? Eu vou aplicar 500 kg da fórmula no plantio e na cobertura 90 kg de ureia e 70 kg de KCl por hectare. Quando que eu vou fazer isso? 55 dias após o plantio, ao longo da linha. Beleza? Por que 55 dias antes do plantio? Porque lá na cultura, no enunciado, vamos voltar lá, se eu não esqueci, lá no enunciado, eu falo que a cultura do sorgo, cadê? Ah, não coloquei aqui. Mas provavelmente no exemplo que eu esqueci de colocar, falou que é em torno de 70 dias o ponto máximo da absorção. 20 dias antes do ponto de máximo de absorção vai dar em torno de 50 dias após o plantio. Beleza? Muita conta, né, pessoal? Eu entendo. Mas aí vocês têm que rever. O bom da aula online, a aula ficar gravada, é que vocês conseguem rever passo a passo. Beleza? Galera, então, fico aqui para responder perguntas, possíveis perguntas. Vou pausar aqui a gravação. Pausar a gravação.